Já aconteceu de você estar presente em todos os momentos, oferecer o melhor de si, agir com integridade, e mesmo assim perceber que seu valor passou despercebido? Não por falta de esforço, mas porque simplesmente não era o que os outros queriam ver. É doloroso sentir que, por mais que faça, por mais que se entregue, ainda assim não é prioridade na vida de ninguém. E o que torna isso mais difícil de suportar é quando essa sensação parte de pessoas que ocupam um lugar especial, família, amigos ou alguém que se ama profundamente. A filosofia estoica não romantiza esse tipo de dor. Pelo contrário, ela nos ensina que colocar nossas expectativas nas mãos dos outros é abrir espaço para o sofrimento. Não se trata de endurecer o coração, mas de compreender com clareza o que está, ou não, sob nosso domínio. O reconhecimento alheio, por mais justo que pareça, não é algo que possamos controlar. E quanto mais dependemos dele, mais nos aprisionamos a um ciclo de frustração e invisibilidade. Mas há algo ainda mais inquietante, o esforço constante para agradar, esperando que um dia percebam. Esse um dia raramente chega. Porque quem se acostuma com sua generosidade incondicional dificilmente a valoriza. E é nesse ponto que o estoicismo nos convida a mudar a rota, a resgatar nossa dignidade não por retaliação, mas por autoconsciência. Se você chegou até aqui, é sinal de que esse tema toca algo dentro de você. Por isso, aproveite e curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Juntos, estamos criando um espaço para despertar, refletir e evoluir. Existe, sim, uma forma de ser respeitado, valorizado, lembrado. Mas ela não passa pela insistência ou pelo sacrifício desmedido. Ela começa quando você aprende a criar um sentimento raro nas relações humanas, o medo da sua ausência. As pessoas só percebem o valor da sua presença quando ela se torna menos previsível. Isso não significa manipular. Significa se posicionar. Deixar claro que você também tem limites, escolhas, e uma vida que não gira ao redor de quem não o enxerga. Ao se recolher emocionalmente, ao parar de entregar aquilo que ninguém pediu, mas que todos se habituaram a receber, você rompe a rotina do descaso. Cria silêncio onde antes havia excesso. E esse silêncio fala. Ele desperta. Ele confronta. Ele revela. Mas atenção, essa postura exige equilíbrio. Se for extremo, vira afastamento definitivo. O ponto não é se fechar, é fazer-se respeitar. Da mesma forma, evite estar sempre disponível. Quando alguém tem certeza absoluta da sua presença, deixa de valorizá-la. Disponibilidade constante transmite uma ideia perigosa, de que você estará sempre ali, não importa o quanto seja ignorado. Mas isso não é nobreza, é autonegligência. O tempo que você oferece é um presente, e precisa ser tratado como tal. Viva de modo que fique claro que você também tem prioridades, e que elas não podem ser sempre os outros. Quando sua presença se torna rara, sua ausência começa a ser sentida. E é nesse espaço de ausência que nasce o reconhecimento. O problema nunca foi sua dedicação, mas a forma como ela foi administrada. Quando oferecida em excesso, perde o valor. Quando dosada com consciência, passa a ser vista como um privilégio. Pessoas que não precisam lutar por nada acabam esquecendo quanto algo é valioso. E o mesmo vale para você. Preservar uma parte de si, manter um certo mistério, não é artifício de manipulação, é uma forma sutil de proteger sua essência. O que é facilmente decifrado raramente é lembrado. Já o que provoca curiosidade, o que instiga a alma, permanece. Não entregue todas as páginas da sua história de uma vez. Deixe que descubram aos poucos, que queiram saber mais. Um silêncio bem colocado vale mais que 1000 palavras mal interpretadas. Quando alguém investe tempo, energia e presença em você, está estabelecendo um vínculo que ultrapassa a superficialidade. E, do ponto de vista estoico, permitir esse investimento é também reconhecer o valor que carrega. Não se trata de se fazer de difícil, mas de compreender que reciprocidade exige envolvimento. Permitir que se esforcem por sua companhia, que esperem pelo seu tempo, é uma forma de dizer: meu tempo tem valor, minha presença não é aleatória.
Mas isso exige sabedoria. Ir além do ponto certo pode afastar. O segredo está no equilíbrio entre a disponibilidade e o desafio, entre o acolhimento e a firmeza. Você não está aqui para ser acessível a qualquer custo, mas para construir relações com base em respeito mútuo. E respeito nasce quando há fronteiras bem definidas. Ao priorizar suas próprias necessidades, algo poderoso acontece, você deixa de implorar para ser visto e começa a ser notado naturalmente. Isso não é egoísmo, é a lucidez. É escolher não permanecer onde não há reciprocidade. É não insistir em quem não lhe oferece o mesmo espaço. O estoico não se fecha para o mundo, ele apenas sabe onde não deve se entregar. É claro que ninguém pode controlar os sentimentos alheios, mas há algo que pode controlar plenamente, como você se trata. E se não se coloca como prioridade em sua própria vida, por que esperaria que os outros o fizessem? Há um tipo de dignidade silenciosa que só floresce quando você aprende a se retirar de onde não é valorizado. E aqui entra um princípio curioso, mas real: o ser humano se move, muitas vezes, não pelo afeto que recebe, mas pela distância que sente. Aquilo que se afasta sem causar drama, sem implorar, sem fazer alarde, começa a despertar desejo, atenção, interesse. Porque há um tipo de ausência que grita mais alto do que 1000 palavras ditas. Há algo que precisa ser compreendido com clareza: quanto mais você demonstra estar disponível, mais invisível pode se tornar. Quando o esforço parte sempre de um só lado, o vínculo perde o equilíbrio e a atenção se transforma em obrigação. Às vezes, o silêncio comunica mais que qualquer palavra. Retirar-se do papel de iniciador constante é uma forma sutil de devolver à outra pessoa a responsabilidade pela reciprocidade. Isso não significa adotar jogos emocionais, mas reconhecer que insistir onde não há resposta também é uma forma de se abandonar. O estoico entende que dignidade não se súplica, ela se sustenta no silêncio, na espera firme, na coragem de não correr atrás quando o outro claramente não caminha em sua direção. E nesse processo, um novo passo se revela: construir a própria felicidade. Nenhum vínculo será saudável se for alimentado apenas pela carência. Quando a fonte da sua alegria está nas mãos de alguém, você vive à mercê de suas ausências, humores e escolhas. Mas quando aprende a se bastar, quando descobre prazer em sua própria companhia, algo muda, você deixa de ser dependente e passa a ser completo. E isso, por si só, já é magnético. Essa postura não é orgulho disfarçado, é sabedoria em ação. O verdadeiro equilíbrio emocional nasce quando você entende que pode amar, se importar e ainda assim saber se afastar quando necessário. O medo de perder alguém não pode ser maior do que a coragem de manter sua integridade. Ao se retirar com calma e firmeza, você envia uma mensagem clara: eu me valorizo demais para permanecer onde não sou visto. Quem precisa estar na sua vida, encontrará um caminho de volta. Quem não estiver pronto para reconhecê-lo, ficará no passado, e tudo bem. O importante é que, ao final, você saiba que não implorou, não se humilhou, não abandonou a si mesmo por migalhas de atenção. Você apenas fez o que estava ao seu alcance, e isso basta. Talvez nunca venham agradecer. Talvez nunca percebam o quanto você fez. Mas, ao trilhar esse caminho de autovalor, você começará a ser tratado de forma diferente. O mundo respeita aqueles que se respeitam primeiro. No fundo, tudo isso gira em torno de uma única verdade: você não está aqui para ser o preenchimento da vida de ninguém. Você é protagonista da sua própria jornada. E os passos que trilha devem partir de uma certeza serena: só é prioridade para os outros quem aprendeu a se colocar em primeiro lugar. Mesmo quando o mundo ao redor parecer não notar seu valor, lembre-se, a percepção dos outros não define sua grandeza. O reconhecimento mais importante não vem de fora, mas do silêncio de uma consciência que sabe que escolheu o que é certo. Porque, quando você se respeita, você ensina os outros a fazerem o mesmo. Marco Aurélio, imperador e pensador, certa vez escreveu com serena firmeza: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso, e encontrará força. Em tempos de caos interior e incerteza emocional, essas palavras são como um farol aceso em meio à tempestade.
Porque a verdadeira âncora do ser não está no que acontece ao redor, mas na forma como escolhemos reagir por dentro. Mas como encontrar essa âncora? Como permanecer firme quando tudo parece nos empurrar ao desequilíbrio? A resposta está em 7 princípios que nascem das reflexões de Marco Aurélio e podem transformar por completo a forma como nos enxergamos. Começa com um resgate essencial, o valor que você tem simplesmente por existir. Seu valor não depende do cargo que ocupa, do saldo na conta, da aparência que carrega ou da forma como os outros o percebem. Não precisa provar nada. Não precisa competir por aprovação. A sua dignidade não é negociável, ela é inata. Existe porque você existe. Ponto. Aceitar essa verdade é o primeiro passo rumo à liberdade interior. E isso exige um mergulho consciente em si mesmo. Enxergar-se com clareza. Reconhecer os próprios valores, as convicções que sustentam sua alma, as virtudes que já cultivou e as cicatrizes que moldaram sua história. A autovalorização não nasce da comparação, mas da autenticidade. Ela floresce quando você decide ser inteiro, mesmo que isso signifique ser diferente. Ao trilhar esse caminho, surge um obstáculo silencioso e a voz crítica que mora dentro de você. Aquela que sussurra que não é suficiente, que acusa, que cobra, que exige perfeição. Para silenciá-la, não é preciso brigar com ela, mas acolher-se com compaixão. Falar consigo mesmo como falaria com um amigo caído. Estender a si a mesma compreensão que ofereceria a quem ama. A autocompaixão não é fraqueza, tampouco indulgência. É coragem. Coragem de olhar para suas falhas e dizer, eu também sou humano. Coragem de abraçar seus tropeços sem se definir por eles. Coragem de reconhecer que não precisa acertar o tempo todo para ser digno de respeito, amor e paz. E ao construir essa relação gentil consigo mesmo, nasce a capacidade de dizer não. Estabelecer limites não é rejeitar os outros, é se proteger. Limites são muros invisíveis que guardam o sagrado da sua sanidade. São afirmações silenciosas de que você sabe o que merece e não está disposto a aceitar menos. Dizer não lá ao que te fere é dizer sim lá ao que te fortalece. Em qualquer vínculo, seja familiar, amoroso ou profissional, esses limites precisam ser claros. Não se trata de rigidez, mas de autoafirmação. O estoico não vive para agradar. Vive para viver bem. E para isso, precisa manter o seu espaço limpo, claro e respeitado. Fortalecer a própria autovalorização exige mais do que palavras de afirmação e exige postura. E uma das mais essenciais é a capacidade de dizer não. Mesmo quando isso incomoda. Mesmo quando há o risco de decepcionar. Estabelecer limites não é um gesto de egoísmo, mas de integridade, é proteger aquilo que você construiu dentro de si. Dizer não não é afastar o outro, é escolher não se afastar de si mesmo. Limites bem definidos são muros de contenção contra o esgotamento. São faróis que lembram aos outros, e a si, que seu tempo, sua energia e sua paz têm valor. Quando você honra seus próprios limites, reafirma, todos os dias, que sua vida não será moldada por pressões externas, mas por seus próprios princípios. E isso é força. Mas nenhum limite será sustentável sem o terreno fértil do autocuidado. Cultivar a si mesmo é um ato de coragem. Em um mundo que celebra o excesso, a produtividade tóxica e a constante disponibilidade, parar para cuidar de si é uma forma de resistência silenciosa. O estoico compreende que o corpo é o templo da ação, e a mente, o trono da razão. Ambos precisam ser preservados com zelo. Cuidar de si vai além de rituais superficiais. É sobre prestar atenção ao que sua alma grita quando tudo silencia. É reservar momentos para o descanso, não por luxo, mas por sabedoria. É alimentar o corpo com o que lhe fortalece, não com o que o distrai. É buscar espaços onde a mente possa respirar. Quando você cuida de si, declara ao mundo, e ao seu próprio coração, que é digno de atenção, que sua vida merece zelo, que você importa. E ao cuidar de si, algo começa a florescer, a aceitação da própria singularidade. A comparação, armadilha sutil e constante,
perde força quando se reconhece que o valor não se mede com réguas alheias. A vida de cada ser humano é um caminho não repetível, com curvas, abismos e cimos únicos. O que faz de você quem é não pode ser espelhado em ninguém. Você não está aqui para ser igual, está aqui para ser verdadeiro. Suas falhas, suas conquistas, suas feridas e suas virtudes compõem uma obra que não existe em mais ninguém. O mundo não precisa de versões melhoradas dos outros, mas da sua versão mais autêntica. Quanto mais você honra sua individualidade, mais se conecta com seu real valor. E quanto mais se conecta com esse valor, menos se importa com as comparações. Por isso, celebre aquilo que o torna diferente. E entenda, não há beleza na uniformidade. A riqueza está na diversidade. O que faz da existência um espetáculo de significado é justamente o fato de que não somos iguais. Sua força está no que só você pode oferecer. E por fim, lembre-se de que a autovalorização não é uma conquista estática, mas um processo em constante evolução. É como o crescimento de uma árvore e exige raízes profundas e disposição para subir, dia após dia. Você não é uma versão definitiva de si mesmo. Está sempre em construção. E cada leitura, cada erro, cada decisão, é um tijolo a mais nesse edifício interior. O verdadeiro valor não se revela apenas nos dias de vitória, mas também na maneira como você escolhe reagir quando tudo desmorona. Elevar sua autovalorização é, sobretudo, adotar uma mentalidade de crescimento constante. Não importa quantas vezes caia, mas sim o que escolhe fazer depois. Para o estoico, o fracasso não é um rótulo, é um degrau. Um professor severo, porém injusto. Cada desafio enfrentado, cada porta fechada, cada silêncio recebido, tudo isso é matéria-prima para a construção do seu caráter. E quanto mais você enxerga essas experiências como oportunidades de fortalecimento, mais enraizado se torna o seu senso de valor. A autovalorização verdadeira não depende de perfeição, mas da disposição sincera de crescer com o que a vida oferece, mesmo quando ela oferece dor. E isso exige coragem. Coragem de sair da zona de conforto, de abandonar certezas, de buscar novos saberes, de enfrentar a si mesmo no espelho das experiências. Mas esse movimento constante em direção à evolução é, por si só, uma declaração de grandeza. Porque mostra que você não se acomoda, você transforma. E à medida que constrói essa base interna, torna-se vital cuidar do que o cerca. O ambiente, as palavras que escuta, os olhares que recebe, tudo isso influencia o que você acredita sobre si. Cercar-se de positividade não é ingenuidade, é sabedoria. É escolher fertilizar a alma com estímulos que nutrem, e não com críticas que adoecem. É entender que a energia que o rodeia pode levantar ou destruir. Avalie com honestidade, e as pessoas à sua volta celebram suas conquistas ou as diminuem? Os espaços em que vive refletem seus valores ou roubam sua paz? O conteúdo que consome eleva a sua consciência ou apenas entorpece sua essência? A autovalorização também é construída por escolhas externas, porque o que está fora muitas vezes sussurra para dentro. Seja seletivo. Não com arrogância, mas com respeito próprio. Caminhe com quem te fortalece. Alimente sua mente com ideias que expandem. Escolha palavras, vozes e presenças que acrescentem. E, acima de tudo, entenda que essa jornada não tem um fim definido. Valorizar-se é um caminho contínuo, um exercício diário, uma prática de vida. E quanto mais você caminha, mais claro se torna, o valor que tem não será ditado por quem cruza seu caminho, mas pela forma como você pisa no chão da própria existência. Porque, no fim, a verdadeira liberdade nasce quando você entende que não precisa ser aceito para se aceitar, nem ser exaltado para se respeitar. Você já é suficiente. E esse é o ponto de partida para tudo o que ainda virá. Chega um momento na vida em que percebemos que não podemos mais viver à mercê da validação alheia. Um instante em que compreendemos que a paz verdadeira não será encontrada no aplauso dos outros, mas no silêncio sereno da consciência tranquila. A filosofia estoica nos convida a esse despertar, não para nos tornarmos frios, mas para sermos livres. Epicteto nos lembrou, não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas.
E é justamente essa visão, essa lente pela qual enxergamos a nós mesmos, que molda a forma como nos posicionamos no mundo. Quando nossa autovalorização depende de fatores externos, nos tornamos reféns das opiniões, dos gestos e da atenção dos outros. Mas quando ela nasce da clareza interior, nada pode nos abalar. Marco Aurélio, em sua Solidão Imperial, escreveu: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." Isso significa que a sua liberdade não começa do lado de fora, mas do lado de dentro. É na forma como você pensa sobre si mesmo, como se trata, como se cuida, que tudo se transforma. Sêneca, com sua lucidez implacável, afirmou: "A maior riqueza é contentar-se com pouco." E talvez o pouco mais poderoso de todos seja esse, e contentar-se consigo mesmo. Não no sentido de se conformar, mas de reconhecer que dentro de você já existe o que precisa para caminhar com dignidade, com firmeza, com verdade. Elevar sua autovalorização, à luz do estoicismo, não é um ato de vaidade, mas de disciplina. É perceber que você tem o dever de proteger o seu espaço, de cuidar da sua mente, de cultivar o seu espírito. É deixar de correr atrás de reconhecimento e passar a caminhar com presença. É abandonar o desespero por aceitação e abraçar a serenidade de ser quem é. Porque o que os outros pensam é problema deles. O que você acredita sobre si, e isso sim define tudo. Portanto, afaste-se de ambientes que adoecem. Aproxime-se de vozes que fortalecem. Mantenha sua mente afiada, seu coração íntegro e sua presença consciente. Ame-se não por orgulho, mas por lucidez. Seja gentil com sua história, firme com seus limites e leal aos seus princípios. Você não precisa ser tudo para todos. Precisa apenas ser fiel a si mesmo. E se esta mensagem fez sentido para você, e se em algum ponto desta jornada sentiu que algo dentro se movimentou, então não deixe isso passar em branco. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir o que o mundo muitas vezes esquece de dizer, que o valor de uma vida não está enquanto ela é aplaudida, mas enquanto ela é vivida com verdade. Nos vemos no próximo episódio.